Sumiu? Boa noite. Agora sim, valendo. Boa noite. Idel Jundiaí com a Débora. Idel Morumbi com a Joelma. Marido, Mara Jane, Thaisa, Márcio, Esther. Vamos entrando, gente. Letícia. Vou colocar uma música. Maria Trombini, minha amiga. Hoje vamos falar de dor, gente. Esse tipo de dor afeta muito mais mulheres. Arnaldo, Nani Bela. Amanhã eu vou estar lá com a Nani Bela fazendo laser e vou mostrar pra vocês. Karen, minha amiga querida. A música que o Dr. Rogério pediu. Estão ouvindo? É gostosa. Oi, Nelson, querido. É Beatles, tá, gente? Blackbird. Olha o amigo Ricardo Romiti da 75. Vamos entrando, moçada da 75. Ricardo, chama o povo da 75 aí. Fala que já tá no ar. Nelson. Cris Bolos. Meu papai entrou. Meu papai e minha mamãe, com 80 anos, aprenderam yoga na pandemia, gente. Uma graça. Arnaldo gostou do Beatles. Vou deixar vocês ouvirem um pouquinho. Gostoso, né? Cadê a mais estética? Idel, chama o povo da mais estética aí. É bom saber, gente. Esse tipo de dor acomete muito mais as mulheres, hein? Vamos terminando aqui a Blackbird. Eu vou chamar o meu amigo Rogério Adas, da turma 75. A gente já fez um teste uns minutinhos antes. Olha a Cris Madeira. Cris, chama o povo da 75. O Ricardinho falou que ia chamar. Vamos lá, que no final nós vamos ter um brinde aqui, hein? Convido a pegar uma taça pra gente brindar. Hoje é sexta-feira. Ah, Flavinha. Marlene. Olha, Olá, pra você aqui, ó. Pra você, os Beatles. Boa noite, querido amigo. Tá aí o nosso querido Rogério Adas. Mami, segura pra mim, por favor. E é uma grande honra ter você aqui no canal Idel Saúde, né? Como você sabe, a gente tem, eu digo que energia puxa energia, né? A gente tem chamado profissionais maravilhosos, né? Não só médicos, fisioterapeutas, psicólogos, personal trainers, preparadores físicos, mas todas as pessoas, além de serem ótimos profissionais, ótimas pessoas humanas. Então, bem-vindo a esse time. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que você vai poder ajudar muitas pessoas aqui com esse bate-papo, porque às vezes alguns colegas passam e eles não têm a noção do quanto ajuda, né? Porque o quanto ajuda, eu pego feedback depois dos comentários. E realmente, essa semana eu tive uma paciente que ela comentou o seguinte, ela falou, nossa, doutora, que amigos bacanas que você tem. Eu falei, na verdade, a gente é um time, né? Eu digo que somos um grande time. E que bom, né, que a gente tem essa grande família 75. Então, obrigado pela sua presença. Boa noite. Eu queria que você falasse suas considerações iniciais. Tá bom. Obrigado, Regina. Eu estou feliz por estar aqui falando num canal de saúde, né? Mesmo que se tratando numa questão
que envolve sofrimento, doença, mas é legal a sua pegada, essa questão de olhar numa ótica de saúde, né? E é muito legal estar aqui com colegas de turma, com pacientes, familiares, né? Muito legal as pessoas poderem ter um contato direto de uma área que é importante, que tantas pessoas padecem de alguma forma de dor crônica, né? E as pessoas sofrem. Tem um calvário, um caminho das pedras, né? Os profissionais de saúde também sofrem para atender essas pessoas, porque nós, de fato, não tivemos uma formação direcionada para cuidar de pacientes com dor crônica, né? Então é um prazer poder falar um pouco de fibromialgia e dor crônica e como poder aliviar a vida das pessoas. Eu acho que nós vivemos numa sociedade onde nós nos acostumamos a várias dores, né? As várias doenças crônicas. E essas dores vai do fio do cabelo até o dedão do pé. E a maioria das vezes as pessoas acham que faz parte, né? Faz parte do dia a dia a dor e outras doenças crônicas, né? Então, eu li alguma coisa antes da nossa oficina que eu achei bem interessante, que era um livro que se chama Viver com Saúde, né? E o grande questionamento é, será que nós podemos viver com saúde física e mental sem tantas medicações? Né? E aí, a grande questionamento era assim, sempre houve uma frase que fala assim, nós somos o que comemos. Será que é só isso? Ou será que também nós somos o que respiramos? Ou será que nós somos o que pensamos? Ou será que nós somos o que eliminamos? Na verdade, acho que é um conjunto disso, né? Que vai nos fazer, então, voltar para a base da saúde. Então, essa é a minha consideração inicial e a minha reflexão inicial. Mas eu queria, então, convidar o nosso amigo, o nosso especialista, neurologista, especialista em dor, para explicar para a gente, primeiro, gente, vamos tentar entender qual é o mecanismo da dor, quais os tipos da dor. Ou seja, existem tipos de dor ou toda dor é igual? Fala, meu querido. Olha, a dor em condições normais, ela é protetora, né? Ela nos protege de injúrias contra os tecidos, ela sinaliza várias doenças. Em condições normais, por exemplo, se eu tenho uma picada na mão, ou eu tenho uma apendicite, uma inflamação no dente, aquilo sinaliza, aquilo estimula alguns receptores que nós temos no corpo, terminações nervosas livres no corpo inteirinho, então soa o alarme. O alarme que tem algo errado acontecendo. E a dor é uma experiência desagradável que sinaliza essa alteração. Ela tem um componente sensitivo, emocional, simbólico, social. Então, numa dor aguda, eu tiro a causa, a dor vai embora, desinflama. Eu trato o dente, eu tiro o espinho, eu tiro a mão da chapa quente, a dor passa, aquilo desinflama muito bem. Existem algumas situações que o estímulo continua, numa osteoartrite, um joelho com artrose, artrite, né? O alarme continua cronicamente ativado. Então, essas são as dores que a gente chama noceptivas, né? Que o alarme soa. Esse alarme, ele é composto por nervos. E esses nervos, eles podem sofrer de doenças também, como o diabetes, o herpes zoster. Então, tem um tipo de dor que comumente cronifica, chamada dor neuropática, em que as doenças do sistema nervoso, periférico ou central, adoecem. Então, é uma doença do hardware. Isso dá alterações na sensibilidade e dores em choque, dor quando encosta, né, dores lancinantes, são dores, às vezes, de difícil tratamento, né? Mas existem umas dores em que não tem inflamação e que não tem essa lesão do hardware, mas a pessoa mesmo assim tem dor. Por que tem dor? As vias nervosas estão íntegras, não tem processo inflamatório nenhum. Então, essa é uma terceira categoria chamada as dores nociplásticas, né, em que existe uma desorganização do processamento da dor no sistema nervoso. E a fibromialgia é a prototípica mais importante dor nociplástica. E é acompanhada de outras doenças de peso, do tipo cefaleia primária, dor
cefaleia tensional, o Flávio falou, acho que essa semana, das cefaleias, né? São assim, são condições desafiadoras, porque as pessoas sofrem, são coisas muito comuns. Gente, 28% das pessoas no mundo sofrem de alguma forma de dor crônica. A dor neuropática, 7%. Fibromialgia, de 2% a 4%. Eu vi uma chamada da Regina que a Lady Gaga e o George Freeman tinham fibromialgia. E, na verdade, nós conhecemos familiares, pessoas próximas, que padecem disso, né? E essa condição, a fibromialgia, desafia um pouco os modelos, né, da assistência de saúde. Por quê? Nós, médicos, nós fomos condicionados a fazer diagnóstico etiopatogênico. Eu tenho um problema, eu tenho uma causa, eu tenho um mecanismo, e aí, se eu tratar o mecanismo, eu entendo, a doença melhora, certo? Ótimo, isso funciona muito bem para muitas condições. Mas nesse universo das dores crônicas, os mecanismos não estão muito claros e a gente acaba atuando em cima de síndromes, em que envolve sintomas físicos, dor, e sintomas comportamentais, subjetivos, né? Então, por exemplo, a fibromialgia, ela cursa com dores difusas, ela pode cursar com fadiga, cansaço, dificuldade de concentração, de memória. Essas pessoas quase universalmente têm problema para dormir e muitas vezes têm ansiedade e depressão. Então, é uma mistura de sintomas comportamentais e físicos, todos subjetivos. Então, muitas vezes, essas pacientes penam muito para encontrar ajuda nos sistemas de saúde. São aqueles pacientes que fazem um monte de exames, procuram um monte de especialistas, né? E muitas vezes não encontram uma solução razoável, né? Até Os porque, tratamentos... Rogério, não existe um diagnóstico laboratorial, um exame laboratorial que dê, olha, esse exame eu vou fazer, se der positivo eu tenho fibromialgia. Por isso, acho que a grande dificuldade no diagnóstico, né, do paciente, inclusive até na abordagem de muitos colegas, porque acaba sendo muitas vezes, você tem que pesquisar um diagnóstico de exclusão, né? Pesquisar outras patologias que também cursam com essa síndrome de dor, de fadiga, de outras deficiências, porque é uma, como o doutor Rogério está colocando, é uma síndrome, gente. É uma síndrome, não é só a dor, tem outra, a dor é 100% dos casos, né? Mas eu vou contar aqui para vocês que, por exemplo, ele falou a fadiga. A fadiga é 96% dos casos. A insônia, 86%. Artralgias, dores nas juntas, 72%. Tinha até uma questão aqui, quem tem artralgia tem fibromialgia? A gente vai falar disso, mas eu vou falar dos sintomas. Dor de cabeça, 60%. Síndrome das pernas inquietas, 56%. Rogério, para quem não sabe, o que é isso? É perna de bailarina? O que é a perna inquieta? A síndrome das pernas inquietas é um incômodo. Em neurologia, a gente chama de uma acatisia. É uma inquietude, uma vontade de mexer a perna incontrolável na hora de dormir, em geral, né? Pode ser muito incomodativo e muitas vezes pode vir junto com a fibromialgia. Você tocou numa coisa muito importante, Regina. A fibromialgia, ela é uma síndrome, né? Tem várias, essa sintomatologia subjetiva, e ela pode ser primária, ser uma doença por si só. Mas essa síndrome, ela pode acontecer conjuntamente a outras doenças. Por exemplo, a pessoa tem uma artrite reumatoide e tem uma fibromialgia. Ela inaugurou um diabetes mellitus. Ela tem um problema metabólico, uma deficiência de vitamina D. Ela tem uma hipocalcemia e tem uma síndrome fibromiálgica junto, que é uma síndrome fibromiálgica associada, comórbida, né? Então, a fibromialgia, ela aceita diagnósticos associados, ela não é excludente. E numa primeira vez, é muito importante, começa uma dor difusa, será que tem algum problema metabólico? Essa paciente tem que passar por uma avaliação clínica abrangente e laboratorial, e fazer exames. Algumas doenças reumáticas, os idosos têm polimialgia reumática, e hipotiroidismo. O hipertiroidismo é muito comum nessas condições. Então, começou uma dor generalizada, tem que fazer uma avaliação clínica global. Uma outra coisa importante, a fibromialgia, muitas vezes, ela é desencadeada por determinados estressores pontuais, que podem ser físicos ou emocionais.
Por exemplo, a paciente teve começou um túnel do carpo, teve uma sobrecarga física, ou teve uma contratura, aquilo foi espalhando, a dor aguda não foi devidamente tratada, aquilo vai espalhando e começa a afetar o corpo como um todo. A síndrome se manifesta. Problemas emocionais. Essa semana eu atendi uma paciente, teve Covid, agora em abril, né, foi internada, insuficiência respiratória. Nessa internação, a mãe foi internada também e faleceu de Covid, infelizmente. Ela teve estresse físico, médico e emocional muito grande. Ela está com uma dor generalizada há 3 para 4 meses, uma síndrome fibromiálgica, de Dá um instalação minuto, recente. Rogério. Teve até esse comentário aqui, se problemas emocionais podem desencadear fibromialgia. Gente, Pode. o Rogério vai falar também de fibromialgia com Covid. Então, eu quero que vocês peguem o aviãozinho que está aí na tela de vocês. Todo mundo pega o aviãozinho e manda para pelo menos uma pessoa que se acha que sofre de dor ou que pode se beneficiar desse papo nosso, tá? Porque, como o Rogério vai colocar, o diagnóstico é difícil, gente. Então, a gente precisa esclarecer para a gente poder se ajudar e ajudar o próximo. Pega o aviãozinho e manda, gente. Vamos lá que dá tempo. Nós estamos no começo da oficina. Rogério, antes de você continuar, eu quero só fazer algumas perguntas, que é o seguinte, você já falou, mas artrose tem a ver com fibromialgia? Não, é uma condição à parte, mas uma pessoa com uma osteoartrite crônica, degenerativa, ela pode ter combinadamente uma fibromialgia, pode ser o trigger, o desencadeante. É uma dor que se inicia nos joelhos ou nos tornozelos e aquilo vai se amplificando, porque o mecanismo da fibromialgia é no sistema nervoso central, né? Então, embora historicamente a fibromialgia tenha sido inicialmente estudada pelos reumatologistas, né, logo ficou claro que as alterações mais significativas são no sistema nervoso central e algumas, inclusive, no sistema nervoso periférico. Então, você colocou que tem mecanismos que desencadeiam essa síndrome de fibromialgia, que são problemas emocionais, estresse muito forte, agudo, ou doenças, por exemplo, dores que vão se exacerbando. Então, por exemplo, até vi um comentário aqui, um herpes zoster que dá muita dor, né? Ele pode, se não bem tratado, vir a desenvolver uma fibromialgia? Sim, sim, desde que existam condições de base que facilitem. E aí entram vários aspectos, né? Suscetibilidades genético-pessoais, né? Algumas famílias, algumas pessoas podem ter uma tendência de cronificar. Perfil psíquico de enfrentamento. Os pacientes, esse universo comportamental da dor crônica, então tem pessoas que têm uma tendência de catastrofização, é um pensamento, uma ruminação, pessoas que têm enfrentamento disfuncional, têm uma suscetibilidade maior. Pessoas depressivas, pessoas com ansiedade. Então, é um processo complexo. Tem pessoas que passam por estresses grandes e não tem problema algum. Então, não existe uma causa única, né? É uma combinação de fatores genéticos, ambientais, emocionais, circunstanciais, né? Estresses físicos muito grandes, pessoas que foram sequestradas, pessoas que sofreram qualquer tipo de violência, podem ter dor difusa e podem ter manifestações, quadros psiquiátricos, transtorno do estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. A ansiedade e a depressão é comumente comórbida nos pacientes com fibromialgia. Então, isso precisa ser reconhecido e tratado também. Então, é uma síndrome que envolve sintomas físicos e psíquicos e faz um overlap com outras condições na esfera comportamental e na esfera física também. Então, ele precisa, de fato, de um olhar bem abrangente. Tem uma outra pergunta aqui. Fibromialgia piora a dor de espondilite anquilosante? Olha, como eu falei, as doenças reumatológicas, a espondilite anquilosante é uma doença reumática que cursa com fenômeno de autoimunidade, mas ela pode
ser comórbida com uma síndrome fibromiálgica. Então, um paciente como esse vai ter que tomar lá os remédios do reumatologista, o anti-inflamatório, o imunobiológico, o que for. E, em paralelo, tratar a síndrome fibromiálgica. Os estudos mostram que quando a fibromialgia ela é contemplada e tratada, o resultado do tratamento da condição primária é melhor. Então, é importante ter esse olhar de se tratar a dor. O profissional de saúde não ter aquele determinismo absoluto de eu vou apenas encontrar o diagnóstico, eu vou tratar aqui. Vai um pouquinho de tratar a pessoa. Né? Eu também acho isso, Rogério. Inclusive, eu insisto aqui em todas as oficinas que nós médicos tivemos um embasamento e uma educação para diagnóstico e tratamento da doença. Mas, ao longo do tempo, a gente percebe que a gente tem que saber da doença, tem que ter toda a técnica, mas que nós temos que estar habilitados para tratar o doente. Porque a mesma doença, ela se comporta diferente em cada pessoa. Então, o tratamento também cabe ser individualizado. Isso é a pura verdade, Regina. Nós fomos formados dentro de um modelo, um modelo biomédico, que é mecanicista, estruturado, que tem grande valia numa série de fenômenos, mas doenças como a fibromialgia, as dores crônicas, as doenças do comportamento, que são comuníssimas, são mal abordadas pelo modelo biomédico clássico. O ideal é o chamado modelo biopsicossocial, em que essas variáveis emocionais elas são contempladas e tratadas de diversas formas, não só com remédio, com outras abordagens. Existem, inclusive, vários trabalhos científicos hoje em dia, publicados e validados, que mostram como os sentimentos e as emoções influenciam no desencadeamento de doenças ao longo da vida, né? Então, gente, eu digo que talvez a gente no futuro precise de um outro modelo de tratamento e de saúde. Talvez, em vez de ir para a escola e aprender só matemática, português, educação física, ciências, matemática, talvez a gente também tenha que aprender a meditar, a controlar nossas emoções, a trabalhar nossos pensamentos, porque, na verdade, nós médicos, quando diagnosticamos a doença, já houve um desequilíbrio muito antes, né? E esse desequilíbrio poderia, talvez, ter sido tratado previamente e não deixar chegar ao ponto de uma dor tão limitante que é a síndrome fibromiálgica, que interfere na qualidade de vida da grande maioria dos pacientes. Porque, como o doutor colocou, está relacionado a sintomas físicos e sintomas emocionais, que, inclusive, muitas vezes afasta a pessoa do seu ambiente de trabalho, por incapacidade, muitas vezes, e também da seu relacionamento social. Porque uma pessoa com tanta dor, muitas vezes não consegue ter relacionamento, e a falta do relacionamento interfere mais ainda na qualidade de vida. Então, fica um ciclo vicioso. É a pura verdade. E, na verdade, a fibromialgia desorganiza a estrutura social do indivíduo, traz repercussões no trabalho, na vida social, de forma muito importante, muito abrangente. E uma coisa, um sinal de alerta para as pessoas e para os profissionais de saúde, né? Toda dor que é crônica, né? Seja fibromialgia ou uma outra dor, um dia ela foi aguda. Então, aquela dor que está demorando passar, que não tem causa aparente, precisa de uma outra abordagem, porque uma vez plenamente instalado, a maioria dos casos de fibromialgia, eles têm um controle. O objetivo dos tratamentos é dar qualidade de vida, minimizar a dor e todos os sintomas paralelos, mas muitas vezes essas pessoas elas têm que aprender a conviver e se tratar para melhorar a qualidade de vida. Então, o timing do tratamento dessa fase de transição aguda e crônica, pouco contemplada pela literatura, é super importante. Tem que tratar Rogério, muito. você já falou que tem vários sintomas.
Como é que a gente faz o diagnóstico? Olha, a síndrome fibromialgica, ela se caracteriza pela presença de dor, em geral difusa, e a presença de pontos dolorosos, que é aquela pessoa que fica toda dolorida, onde encosta dói. E, doutor, encosta aqui, dói, dói, nos membros. Esses pacientes, como critério diagnóstico, eles sofrem de fadiga quase universal, distúrbios do sono, dificuldade de concentração e de memória, muitas vezes ansiedade ou sintomas depressivos. Esses são assim, os sintomas mais importantes, são critérios diagnósticos da Academia Americana de Reumatologia de 2009. Os critérios anteriores falavam apenas em dor. Hoje, os critérios mais recentes incluem tudo isso que eu falei: fadiga, ansiedade e distúrbios do sono. O sono é uma coisa muito, muito importante para quem tem fibromialgia. E é importante no tratamento. Pessoas com fibromialgia têm um sono superficial, são pessoas que têm muitos micro despertares e eles não entram nas fases de sono profundo, que são as fases de sono, fase 3, 4, que é uma fase do sono que a musculatura relaxa, sabe? Que é uma fase analgésica. E depois tem a fase REM, que é a fase do sono. Eles ficam só na fase 1 e fase 2. Então é um sono não reparador, a pessoa acorda cansada. Parece que não Aliás, descansou. uma série de doenças, né? O sono está ligado, né? Porque, aliás, eu acredito que toda doença crônica e distúrbio de sono a gente tem que levar em consideração. É que hoje em dia uma grande parte da população sofre de insônia e acha que está tudo bem. É verdade. Então não procura ajuda. Isso é muito grave, gente. Você tem que procurar ajuda. Tem uma condição até de risco de vida que chama apneia do sono, né? Então existem especialistas nisso. Existe o Instituto do Sono que você pode ir lá fazer um exame. É muito importante dormir, muito importante, né? E hoje em dia a gente pega aí uma juventude que dorme 3 da manhã, 4 da manhã e fica dormindo até 1 da tarde. Na verdade, o sono, gente, ele é importante e tem que ter uma rotina, né? E a gente fala que o melhor sono, você tem que começar a dormir mais cedo. Então, eu tenho vários jovens que sofrem de fadiga crônica porque trocaram o dia pela noite. Gente, isso é muito grave para a saúde, né? A gente precisa alertar, porque hoje em dia as famílias estão tão sem saber para onde vai, que o jovem está trocando tudo e está tudo bem. E está tudo bem. E não está tudo bem, não, gente. A gente tem que ter a base da saúde. Existem experimentos em pessoas normais que são expostas à privação de sono. 1 noite, 2 noites, desenvolvem dor difusa, desenvolvem um quadro superponível à síndrome fibromiálgica. Quem depois de um jet lag, de uma viagem, de uma noite em claro, depois de uma viagem aérea, não sentiu uma sensação de dor difusa, né? Então, é bastante comum. Essa questão do sono é muito importante. Tem algumas questões aqui comentando, Regina, sobre aspectos hormonais, né? Posso... Por favor, que eu ia falar, que tem essa questão, perguntar da menopausa, né? Mas, obviamente, não é só menopausa. Você já até falou no começo, o hipotireoidismo. Eu gostaria que você abordasse, então, Rogério, para esclarecer um pouco, quais distúrbios hormonais podem influenciar na fibromialgia? Olha, é difícil dizer qual distúrbio hormonal que não interfere, viu? Porque muito... O diabetes, hipo ou hipertiroidismo, hipo ou hiperparatiroidismo, doença de Addison, Cushing, desvitaminoses, né? Deficiência de vitamina D pode trazer também dores difusas. Doenças miosites, né? Inflamatórias ou virais podem causar. Quando eu tenho, por exemplo, uma gripe, um quadro viral, eu fico doente, eu tenho uma dor difusa, eu fico cansado, eu tenho elementos fibromiálgicos transitórios nesses quadros, né? Então, as questões hormonais são importantes e são um dos fatores que explicam por que as mulheres têm mais fibromialgia que os homens, de 4 a 7 vezes mais que os homens. Tá? Uma outra questão Mas é mais na importante... menopausa, a mulher?
Olha, elas podem acontecer antes, mas elas persistem após o período da menopausa. E tem mulheres já menopausadas que inauguram o quadro. Então, não é apenas uma questão da síndrome. A síndrome do climatério e a menopausa em si, elas facilitam a ocorrência de transtornos de humor, a ocorrência de dor. Na verdade, a prevalência ela vai aumentando. Tá. É uma idade que tem muito osteoartrite, tem muitos desencadeantes periféricos de dor também. Eu falo que eu acho que Deus é homem mesmo, viu, Rogério? Porque tudo acontece na mulher. O que é isso? Pelo amor de Deus. Não Bom, é bem assim, não. As mulheres vivem mais, bom, envelhecem mais felizes, eu acho. isso é verdade, mas talvez seja porque a gente ah, seja mais insistente, né, nessa vida. A gente persiste, a gente persiste. Quais são os diagnósticos, principais diagnósticos diferenciais da síndrome mialgia, da fibromialgia? Então, alguns que eu já comentei, né? Tem que fazer uma glicemia, ver se tem hipo ou hipertiroidismo, dosa vitamina D, vitamina B12, ver se faz um reumatograma, ver se faz um VHS. Pessoas de mais idade, dor difusa numa pessoa de mais idade, pensar em polimialgia reumática, que é arterite de células gigantes, algumas neoplasias ocultas, mieloma múltiplo em idosos, né? Então, sobretudo, a pessoa que inaugura numa idade mais avançada, pensar em causas secundárias, sim. Né? Alguns remédios causam dor, né? As estatinas, às vezes, cursam com dor. Alguns E remédios usados outra no coisa, gente, o Rogério lembrou bem estatina, né? Tem muita gente que acha que tem que dar estatina já para criança na mamadeira, para evitar ter colesterol alto. Cuidado, gente, cuidado. Estatina é uma droga que, se você ler a bula, você fica de olho bem aberto assim, ó, tá bom? E ela dá, assim, uma dor muscular generalizada quando não dá coisa bem pior. Então, só tome com prescrição médica e se for realmente necessário. Né? Não é para tomar estatina aí para evitar colesterol, não. Rogério, falaram que eu não deixei você responder. Eu deixei sim, é que eu li aí que a gente estava falando que a mulher é mais afetada, mas a mulher, uma colocou aqui, as mulheres são empoderadas, absolutas e plenas. Então, mulherada que está assistindo aí, coraçãozinho, mulherada, coraçãozinho. Cadê? Manda coração aí pra gente ver que a gente acha que é muito amorosa, viu? Por isso que a gente vive mais. O que vocês acham, mulheres? A gente vive mais por quê? Coloca aí, mulherada, vocês acordem e respondam. O que você acha, Rogério? Por que a gente vive mais? Olha, por que as mulheres vivem mais? Olha, eu acho que as mulheres, elas Cuidado que constroem a maioria que está assistindo é mulher. Não sei o que você vai Não, tudo responder. bem. Então, eu acho que a mulher ela é naturalmente mais gregária, então ela estrutura a vida de uma forma com significado já dentro de casa. O homem, né, com essa ideia de sair, trabalhar, a hora que ele se aposenta, ele acaba não cultivando os laços de amizade, de afeto, então às vezes ele acaba não se encontrando mais. Né? Os homens tratam-se menos também. Não, Enfim, acho que elas não esse é um concordaram, elas assunto. colocaram coração. Nós somos mais amorosas. Pronto. Agora, uma coisa interessante, né? Assim, eu falei de ansiedade, eu falei de depressão. Teve uma questão, acho que da crise, né? Que os pacientes são vistos com preconceito, porque às vezes a fibromialgia é tida como uma doença psicossomática. Ela não é uma doença apenas do comportamento. Existe um certo preconceito, às vezes, por ignorância, por desconhecimento. Alguns pacientes têm, além de ansiedade e depressão, tem um chamado comportamento de ruminação de problemas, né? E muitas vezes no setting de atendimento, o médico se sente pressionado, ele não tem elementos para resolver aquilo, né? Então, esse pensamento catastrofizante com ansiedade, em alguns pacientes, é fator de pior prognóstico. Não são todos os pacientes que têm fibromialgia que têm esse perfil, mas esse perfil ele está associado a um prognóstico pior. Então, por isso que é importante em alguns pacientes uma abordagem de saúde mental, psicoterapia comportamental. O tratamento da fibromialgia... Posso falar de tratamento, Regina? Não, ainda não, porque eu achei muito interessante isso que você falou do enfrentamento, né? A
catastrofização e o enfrentamento negativo. Eu já tive uma oficina aqui com o Dr. Álvaro Alvezum, que a gente abordou exatamente sobre sentimentos positivos e negativos, como influencia na saúde física e mental e na longevidade. E foi feita uma pesquisa com pacientes longevos de mais de 100 anos de vida. E a pergunta era para esses pacientes: o que você acha que te levou a ter uma vida tão longa? Né? E a resposta da grande maioria deles foi uma palavra bem curtinha. A palavra era fé. Mas não fé no sentido religioso, mas sim a fé na vida, no enfrentamento, né? Que é: eu vou dançar de acordo com a música, eu vou ter a resiliência frente aos problemas e vou enfrentar, né? Então, saber que o problema é problema, eu sou eu, e continuar vivendo e tocando a vida. Então, esse tipo de enfrentamento, gente, não é só na doença fibromialgia que a gente observa, mas na maioria das doenças crônicas. Então, de novo, vale a reflexão que eu coloquei para vocês no começo da oficina, né? Será que somos o que comemos? Vamos lá, Rogério. Agora que a gente falou, então, das principais sintomas físicos e mentais, dos diagnósticos diferenciais, da relação hormônio, da relação sono, como seria, então? Bom, a gente já falou de exame laboratorial, que não tem, né? Você pode achar alguns marcadores inflamatórios, mas não tem nenhum específico. E como é uma síndrome que tem várias nuances, o tratamento deve ser um tratamento multidisciplinar. Primeiro, o que é isso, multidisciplinar? E quais os principais tratamentos que a gente usa na fibromialgia? Então, o tratamento multidisciplinar ou multimodal, né, que é a ideia de se combinar abordagens, a depender do contexto, a depender do que você tem disponível e da magnitude dos sintomas. Né? Então, a fibromialgia é uma condição em que, por exemplo, o tratamento farmacológico não é o protagonista. Né? Existem algumas dores crônicas que remédio é o protagonista, tipo dor neuropática. Remédio cai muito bem, ele é talvez um dos pilares. Na fibromialgia, os remédios podem ter um papel importante, sobretudo no tratamento de algumas comorbidades, como depressão, ansiedade, pode ajudar a regularizar o sono, mas ele é apenas um coadjuvante, a ponto que nas revisões sistemáticas, as recomendações das sociedades europeias para a fibromialgia, por exemplo, disse assim: não encorajamos o tratamento exclusivo com remédios, porque é importante abordagens complementares, que vão desde técnicas passivas do tipo massageamento, acupuntura, calor local, algumas práticas físicas, atividades físicas aeróbicas, técnicas de organização de postura, de biomecânico, pilates, o Rolfing, RPG. E todas essas terapias chamadas, que não são terapias, na verdade são práticas mente e corpo, né? Que são práticas a maioria integrativas, né? Então, assim, práticas que envolvam um controle da respiração e consciência em postura, como, por exemplo, o yoga, como, por exemplo, o Tai Chi. O Tai Chi Chuan, por exemplo, foi feito um estudo comparativo com pacientes com fibromialgia, comparando a atividade física aeróbica. Ele foi mais eficiente. Então, todas essas práticas podem ajudar. Agora, veja, me pergunte se um paciente que está numa crise fibromiálgica gravíssima, se ele vai conseguir fazer uma aula mínima de asana, de yoga. Ele não consegue. Então, tem um time, né? Depende do momento que o paciente está. Então, muitas vezes a gente faz o tratamento eu falo para os pacientes, ele é um triângulo. São 3 pontos que são importantes nos casos mais abordagens físicas e comportamentais. Precisa reconhecer e tratar o sono e as alterações de ansiedade.
práticas físicas. E um outro ponto é remodelar o enfrentamento, a atitude da pessoa. Se a pessoa tem uma catastrofização, tenta mudar os seus referenciais, busca um psicoterapeuta ou alguma abordagem de saúde mental que possa rever esse circular, o ruminar de ideias. Qualquer uma dessas práticas que eu comentei, elas são muito importantes. E alguns remédios podem ser interessantes, como, por exemplo, os gabapentinoides, a pregabalina, antidepressivos duais, tricíclicos, relaxantes musculares, podem ajudar, sobretudo nas fases de agudização. Eu vi também, Rogério, agora você falou de antidepressivos, alterações do humor, como irritabilidade e tristeza, estão presentes em até 70% dos pacientes. E a depressão ocorre em 30% dos casos. Então, você tem que tratar, porque a depressão piora os sintomas da fibromialgia, assim como a fibromialgia também piora os sintomas da depressão. Isso é muito importante. Depressão e ansiedade, elas têm uma relação bidirecional com a dor crônica, ou seja, a depressão pode desencadear uma dor crônica, a fibromialgia ou outras, e a recíproca é verdadeira. A presença de uma dor não paliada, ela desencadeia depressão. E, na verdade, no sistema nervoso central, elas dividem mecanismos. As vias moduladoras de dor no sistema nervoso central, todo mundo conhece as encefalinas, as serotoninas e outras monoaminas, né? Nos contextos de dor crônica e fibromialgia, as vias moduladoras descendentes começam a ficar hipofuncionantes. Por isso que a gente usa, às vezes, antidepressivos, que ao mesmo tempo minimizam a dor, minimizam a ansiedade, depressão e regularizam o sono e melhoram aspectos cognitivos. Eu acredito muito, Regina. Eu vi, Rogério, que a fibromialgia, a maioria dos pacientes tem déficit de serotonina. Então, seria interessante também suplementar esse neurotransmissor? Na verdade, as serotoninas que são dosadas sistemicamente, elas não refletem a concentração da serotonina dentro das fibras, entendeu? Então, existem muitas críticas a respeito, né? Agora, os modelos experimentais, estou falando de imagem funcional com ressonância, modelos assim de testar os sistemas moduladores de dor, mostram que esses sistemas são hipoativos em pacientes com dor crônica. Sabe aquele exemplo? A pessoa tem uma dor de dente, dá uma martelada na mão e a dor de dente melhora? Isso de fato acontece. Isso de fato acontece. Existe um sistema modulador encefalinérgico, monoaminérgico, que se ativa em condições normais. Então, existem testes de dor experimental em indivíduos saudáveis, em que eu provoco a dor no membro e o outro braço enfio numa água gelada dolorosa. A minha dor aqui reduz. Então, isso eu meço, chama modulação condicionada da dor. Pacientes com fibromialgia e dor crônica, eles não têm essa analgesia. O sistema pode até piorar a dor. Eles têm um sistema modulador que funciona menos. Então, embora a fibromialgia não tenha marcadores que eu possa pedir no laboratório ou examinar, no mundo experimental, no mundo acadêmico, tem alguns achados que mostram que o cérebro, o sistema nervoso dos pacientes com fibromialgia funciona de uma forma diferente. Né? Tem Rogério, tem uma pergunta agora, sexta-feira à noite, para você, olha lá. Doutor Rogério, qual a sua opinião sobre o tratamento com maconha? Olha... medicinal. Olha, os canabinoides medicinais têm sido muito estudados. E eles compõem uma outra linha de tratamento para dores refratárias. Por exemplo, pacientes com dores neuropáticas de grande intensidade, os canabinoides medicinais podem ser uma opção. Tem sido estudados também para síndrome fibromiálgica, mas o corpo de evidências para esses fármacos, ele ainda é reduzido. Então, veja, eu vou substituir drogas e abordagens que estão muito estruturadas pela literatura por uma substância que está meio na moda, né? E está na moda. Então, existe um potencial terapêutico. Eu não acho que seja a panaceia, que a maconha que os canabinoides vão resolver a dor crônica, não. Mas eles vão ser um outro player, sobretudo naquelas dores em que as pessoas usam mais opioides, né? Existe um espaço
para os canabinoides que vai amadurecer nos próximos anos. Canabinoide tem efeito colateral, os que funcionam para dor não é só o canabidiol, tem que ter um pouco de THC. O THC pode engordar, né, que é um efeito colateral que é bem indesejado. E tem uma questão também, nós estamos falando de um remédio que tem que tomar por um período prolongado, não é o uso pontual. Então, a gente se preocupa bastante com segurança. Mas eu acho que os canabinoides vieram, eles vão compor com os demais na farmacopeia. E a microfisioterapia, doutor Rogério, o que você fala disso? Olha, eu não sou fisioterapeuta, não entendo muito dos detalhes. Imagino que seja alguma técnica sutil, alguma massagem. Existe, não apenas na nossa experiência pessoal, existem algumas revisões bem robustas, né? Revisões do JAMA, analisando práticas complementares, né? Massagem, microfisioterapia, eu confesso que eu nunca li, mas eu imagino que possa funcionar. Manipulações cervicais delicadas podem ajudar, né? Eu só Cuidado, vou dar pacientes uma com... resumidinha aqui no que o Rogério colocou de tratamento. Vê se é isso, Rogério. Cuidados multidisciplinares. Então, medicamentosos, tá? Então, vai analgésicos, anti-inflamatórios, que podem ser associados a antidepressivos. Lógico, tudo isso com orientação do médico. Atividade física regular, dar prioridade e atenção a atividades aeróbicas. Por que aeróbicas? Hidroterapia. Por causa da endorfina? Acompanhar, essa é a minha pergunta, mas depois você responde. Acompanhamento psicológico e emocional, massagens e acupuntura, terapias mente e corpo, meditação, como meditação, yoga, tai chi. Por que atividade aeróbica? E por falar nisso, Olha, semana que vem, gente, nós vamos falar de atividade física. Qual é a melhor atividade para você? Desde natação até pilates, você sabe? Então fica com a gente quarta-feira que vem. Agora, Rogério, por que atividade aeróbica na fibromialgia? a atividade aeróbica melhora muitas condições de dor crônica, ela libera fatores neurotróficos no sistema nervoso central e periférico, ajuda a modular positivamente os sistemas moduladores descendentes. A atividade física melhora dor, melhora humor, melhora sono, isso não apenas em fibromialgia, né? É para a saúde, né, gente? A atividade física, a gente sabe que é para todo o organismo. Agora, tem algumas pessoas, Rogério, que elas são mais predisponentes a ter fibromialgia? Existe algum grau de predisposição genética. Tem famílias que têm, pessoas têm, a presença de uma dor crônica facilita a ocorrência de outra. Então, a pessoa que tem uma cefaleia crônica, maior de ter fibromialgia. O paciente tem uma lombalgia crônica, a lombalgia é comuníssima no mundo, né? É a dor crônica mais comum, ela tem uma chance maior de desenvolver fibromialgia, com antecedente pessoal, mas também familiar. Tem uma coisa, Regina, muito importante, que você colocou várias modalidades de tratamento diferentes e muito... Né? Eu vejo algumas pessoas perguntando sobre hipnose, que pode também ajudar em alguns cenários, mas são coisas tão distintas, né? Então, tem uma coisa que assim, é um tratamento individualizado, caso a caso, né? Que depende muito do perfil da pessoa, disponibilidade em todos os níveis, né? Disponibilidade de acesso financeiro, né? Então, essa coisa, atendimento multidisciplinar integrado, muitas vezes a gente não consegue na prática clínica, a gente tem que encontrar a melhor forma. E tem uma coisa que é muito importante, que é que no cenário do tratamento se construa uma parceria entre a pessoa que quer ser tratada e o profissional, né? Porque tem algumas coisas que dependem do paciente. Ele tem que ter uma atitude positiva e entender que todo o processo, uma boa parte, depende dele. E não ficar apenas esperando passivamente Eu com ia até comprimido. colocar isso, Rogério, parece que tirou daqui, você leu o pensamento, que eu ia colocar que a saúde integrativa, então, é baseada em 3 pilares, né? A autonomia, o autocuidado e o bem-estar. Então, a gente precisa construir uma motivação para ocorrer uma mudança comportamental. Porque a doença só chegou até você porque ao longo da vida
você teve desequilíbrios, seja eles desequilíbrios físicos, emocionais, vitamínicos, hormonais. E esses desequilíbrios podem ter acontecido em todo setor da sua vida. Na alimentação, na falta de atividade física, na falta de um pensamento positivo, falta de sono, tudo isso. Então, a gente precisa de uma mudança comportamental. Isso é difícil, mas cabe a nós, profissional de saúde, ajudar os nossos pacientes a refletir o que poderia ser diferente e permitir que criem um espaço para exercitar a mudança. Porque também o paciente só vai exercitar essa mudança se ele entender os caminhos. Então, a gente tem que ter esse tempo de conversar e de explicar a necessidade real da mudança. E eu acho que a principal necessidade é uma outra oficina que eu fiz com outro colega, que ele falou o seguinte, Rogério, por que os pacientes procuram um médico? Porque eles querem ter saúde. Não, porque eles querem ser felizes. Porque não existe uma pessoa feliz doente, com dor físico-emocional. Então, nós, médicos e outros profissionais de saúde, temos essa responsabilidade de poder ajudar ao nosso paciente ver que ele tem opções, sim. Só que ele vai ter que arregaçar as manguinhas dele e, dentro da autonomia dele, exercer o caminho da saúde. Porque se ele plantar tomate, ele não vai colher abacaxi. Simples assim. E não adianta ele ir no médico e continuar fazendo todos os erros que ele fez ao longo da vida e achar que ele vai tomar um remédio que vai curar tudo. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona em quase 100% das doenças. Depende de você. Você pode curar a sua doença em parceria com um profissional que também se dedique a isso. Essa é a minha opinião e a opinião do colega, né, Rogério? Eu acho que uma parte muito importante do tratamento é a educação. Educação é a leitura do profissional em cima do problema para que possa haver uma mudança de atitude. Esse é um processo muito artesanal, muito individual, né? E cada pessoa, de fato, tem uma história, tem algumas pessoas que têm hábitos ruins, outras nem tanto, né? Tem pessoas que têm uma síndrome fibromialgia sem grandes desencadeantes. E existem evidências também, falando de estilo de vida, né? Que a gente vive uma época em que a dor tem sido epidêmica, né? Que ela as prevalências são crescentes. Então, aí tem teorias de atraso de fase de sono, existe uma poluição de informações. O nosso corpo não foi projetado para essa vida sedentária que nós vivemos hoje, né? Geneticamente, o nosso corpo é o mesmo há 30 mil anos, e a vida que nós temos hoje é completamente diferente, muito mais mental, uma poluição de informações, de luz, né? Então, enfim, as pessoas são deslocadas de um momento presente e de uma consciência no seu corpo e na sua respiração, né? Usando aí alguns dos paradigmas do yoga, né? Que você comentou. É importante, gente. É importante a gente entender que a gente está aqui na vida para ser feliz, tá? Para ser feliz precisa ter saúde. Reflita sobre seu estilo de vida, sobre quais são suas prioridades. Seja a sua prioridade, né? Ame-se, cuide-se. E se você está com dor, se você está sofrendo, não é culpa sua. Não é isso que nós estamos falando, que você fez tudo errado. Não é isso. Mas a gente está dizendo que uma grande parte você também pode fazer frente ao profissional de saúde adequado. Não só ficar tomando analgésicos, procure um profissional sério. O doutor Rogério Adas está aí, é neurologista. Ele tá... Onde o pessoal te procura, Adas? É Glia Neurologia? Glia Neurologia, tem o nosso site, glianeurologia.com.br, e lá tem o telefone, tem o se alguém puder clicar aí, clica aí, amor. glianeurologia.com.br. Isso. Glia.
E que mais, Rogério? Onde mais o pessoal te acha? Olha, eu trabalho, sobretudo, em consultório privado, tem alguma atividade acadêmica no HC, eu sou membro do grupo de centro de dor lá da neurologia, tenho um trabalho com educação em dor na Liga de Dor do HC, foi lá que eu aprendi, desde da residência, essa formação em dor, e tá tudo isso lá no site. Agora, para atendimento, no meu consultório mesmo. Gente, a gente vai se despedindo, está encerrando aqui o nosso tempo. Eu só queria lembrar vocês que a semana que vem, quarta-feira, às 8 horas, vamos falar de atividade física, qual que é a melhor para você, tem idade, o que tem, né, para a gente escolher opções. No sábado, volta aqui com vocês, Dr. Nelson, tá? Vamos falar de sintomas digestivos e de bariátrica, porque da outra vez a gente falou muito pouco. Vai ser no sábado, daí às 5 da tarde. Amanhã eu vou estar fazendo um procedimento em mim, que é o CO2 fracionado, e vou estar mostrando para vocês, tá? Vou fazer um pouquinho mais forte, então vou estar mostrando dia a dia. Quem quiser acompanhar aí o estímulo de colágeno. E eu queria aqui deixar o meu agradecimento, tá? Foi uma sexta-feira muito bacana aí com você, Rogério. E eu deixei Muito aqui até obrigado, para Regina. brindar, ó. Vinho é bom? O vinho é Eu bom trouxe. para relaxadas? O que você acha? Vamos, ó. Vamos brindar. Saúde, gente. Suas Saúde. considerações. Vamos tirar um print. Peraí, põe o vinho aí. Momento, tira um print aí. Como que tira print? Sei lá, depois a gente tira. Bom, saúde. Eu quero que o Rogério dê suas finalizações em 1 minuto, Rogério. Olha, muito obrigado, Regina, pelo convite. Muito legal o seu canal de saúde. Eu acho que existe uma carência desse olhar, né? Na nossa formação, a gente teve uma carência desse tipo de abordagem, o médico vendo só doença, e não o médico tem que ver saúde e ajudar a saúde das pessoas. E agradecer a participação de todo mundo nessa sexta-feira fria, acompanhando essa live, né? Foi muito gostoso e eu entendo que a comunicação é uma ferramenta super importante para que as pessoas possam melhorar a qualidade de vida, né? E ajudar a controlar problemas como a fibromialgia. Então, eu queria desejar um bom fim de semana para todo mundo, tá? Muito legal essa live. Obrigado, Vamos Regina. fechar aqui com a nossa taça de vinho, gente. Pega aí, Rogério, a sua. Normalmente eu termino com um coraçãozinho, mas nessa sexta-feira fria, nós vamos terminar com vinho e agradecendo a presença de todos vocês que estão acompanhando o canal Idel Saúde, com sugestões, a presença de médicos maravilhosos, meus colegas da 75, todo mundo que acompanhou aí a gente, pacientes, Idel Saúde, Mais Estética. Muito obrigado, família. E obrigado, querido Rogério. A oficina vai ficar gravada. Vamos, então, para o nosso Happy Sexta-feira. Relaxar e ser feliz. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.